Durante milênios, a humanidade buscou por respostas para questionamentos diversos, tais como: quem somos? Deus existe? Ou existe a verdade? A religião, a filosofia e a ciência ofereceram diferentes respostas, mas afinal, quem está certa? Se a religião estiver certa e existir realmente um Deus, por que há tantas religiões e ideologias no mundo? Será que a verdade é exatamente o que contaram para nós? E se a verdade estiver um pouco mais além? Para cristãos, alguns anjos, chefiados por Lúcifer ou Satanás, rebelaram-se contra Deus, pecando por orgulho, como se pudessem tornar iguais ao Criador, e foram, por esse motivo, lançados para fora do céu, à terra. Ensina essa doutrina que os anjos caídos, agindo por ódio contra Deus e pela inveja que tem ao gênero humano, procuraram induzir o homem ao mal e tentando arrastar o maior número possível de almas humanas ao inferno. Ao caírem na terra, não demorariam em conduzir os povos antigos ao erro, fazendo-se de Deus Criador e recebendo louvor e sacrifícios no lugar deste. Teriam ensinado a esses povos conhecimentos que até hoje os homens atuais não conseguiram construir, mesmo com todo o avanço da tecnologia. Afirmam esses religiosos cristãos que 1/3 dos anjos caiu em pecado e se tornaram demônios. Em seguida, estes teriam elaborado um plano para fundar na terra um reino no qual teriam domínio, poder e ainda prestígio. Entre si, esses anjos fizeram um juramento por meio de imprecauções mútuas para não abandonarem este plano. Para tanto, precisariam conduzir toda a raça humana para longe do Criador. O grande plano mestre para levar o mundo ao engano. Inaudispal apresenta O Plano Mestre. Parte 1. Os Mistérios do Mundo Antigo. De acordo com os primeiros achados arqueológicos da Mesopotâmia, não foram encontrados indícios que nos remetessem à ideia de que esses povos possuíam crenças em demônios. Havia somente deuses e deusas, e estes eram responsáveis tanto pelo bem quanto pelo mal. Não havia um diabo. Se percorrermos por outras civilizações antigas, também não encontraremos muitos vestígios de crença em um diabo.
Por essa razão, muitos acreditam que o diabo ou Satanás é uma invenção do cristianismo. Nem mesmo no judaísmo existe a crença no diabo ou nos anjos caídos que se rebelaram. Parece que no mundo antigo essa crença é nula, salvo raras exceções. Perceba que o narrador de Gênesis nunca declara que a serpente que tentou o casal no jardim do Éden é o diabo ou Satã. O conceito de diabo era incomum. Vamos entender. Satanás é de fato mencionado no cânon judaico. Porém, na doutrina judaica não há crença em um diabo, apenas em Satanás. Mesmo assim, a crença neste último difere consideravelmente da visão cristã. Para os judeus, o Satanás mencionado nos textos hebraicos, Ha-Satã, não é o diabo, mas refere-se a uma espécie de acusador, cujo trabalho seria criar dificuldades na escolha entre o bem e o mal, para que esta seja significativa. Ao contrário do cristianismo, que enxerga Satanás como um grande opositor, no pensamento judaico, a ideia de que existe qualquer coisa capaz de se igualar a Deus seria considerado politeísmo. Por isso, o conceito judaico de Satanás é diferente. Em suma, para os judeus, ou pelo menos para os mais tradicionais, Ha-Satã age como um servo de Deus, não um opositor, nem mesmo um filho desobediente. Se no mundo antigo não havia a crença no diabo, por que ela então existe hoje? Será o diabo uma invenção da igreja cristã? O que havia então milênios antes do cristianismo? Então, se Satanás for real, ele deve ter passado despercebido pelo mundo antigo. Ele pode ter aprendido que a percepção humana é limitada, ou seja, a verdade para os seres humanos é aquilo que for repetido várias vezes. Veja o quanto é fácil enganar as pessoas com desinformações. Será que, então, no mundo antigo, não havia o conceito de diabo porque ele se apresentava com um rosto agradável? Note a aparência desses deuses antigos. Nada nos remete ao conceito de diabo. Os mesmos padrões de deuses e de rituais eram mantidos por povos distantes, sem contato entre si. Parece até mesmo que um plagiou o outro, ou talvez o mesmo Deus andou passeando pela história com nomes diversos, recebendo cultos, sacrifícios, holocaustos e ensinando homens a construir templos para ele. As semelhanças entre mitos e deuses são grandes demais, que parece realmente que houve um só Deus para todos esses povos, apenas com nomes diferentes, sempre se apresentando aos povos como o Deus Criador, Deus Sol. Existe uma lista gigantesca de deidades solares em diversas culturas. Shamash era um deus mesopotâmico e o deus Sol no panteão acádico, assírio e babiloniano. Seu nome deriva do acádico Sans, que quer dizer Sol. Versões do deus Sol surgiram em diversas culturas. O mesmo deus estava andando pela história, apenas com rostos diferentes. Deidades solares e culto ao Sol podem ser encontrados na maioria dos registros históricos de diferentes formas, sempre representando grande força e poder. O mais impressionante nisso tudo é que os templos e construções erguidos para cultuar estas entidades, além de terem características semelhantes, possuíam medidas muito específicas e difíceis demais para a arquitetura da época. Parece até mesmo que os próprios deuses estavam ensinando aos povos como construí-las.
Esse mesmo padrão de deuses e templos pode ser encontrado abundantemente também no Egito. E por isso, até hoje, os mistérios egípcios são a coluna da maioria das escolas esotéricas contemporâneas. Ali havia segredos que transpassam milênios adormecidos até historiadores modernos começarem a se interessar. Ali havia tantos segredos que poderiam revelar o plano mestre, que parece até mesmo que alguma força tentou ocultar estes mistérios, não permitindo que tais informações vazassem para o mundo inteiro. Ironicamente, de 1769 a 1849, sob o governo de Muhammad Ali, foram vendidas concessões para escavações livres, ou seja, qualquer pessoa poderia levar o que achasse ali. Nesse período de 80 anos, o Egito foi dilapidado a tal ponto de fazer egiptólogos crerem que restou pelo menos 10% do que existia escondido lá. Parece que alguém fez de tudo para apagar pegadas e não deixar rastros na história. Poderíamos ter informações mais completas e respostas a mistérios se tais amostras tivessem sido preservadas para os historiadores de hoje. Mistérios que envolvem a construção das pirâmides, entre outras coisas. As grandes pirâmides contêm pedras suficientes para fazer 35 edifícios como o Empire State. Apesar de seu grande tamanho, o alinhamento das pirâmides ao norte é virtualmente perfeito. Até hoje, a precisão desse alinhamento nunca foi duplicada. As pirâmides estão assentadas em uma parte do deserto que possui uma base sólida de calcário debaixo da areia. Elas pesam 700.000 toneladas. Mesmo assim, em 5.000 anos, elas encolheram menos de 1,5 polegadas. Também estão situadas no primeiro meridiano da Terra. Seus eixos leste, oeste e norte e sul cortam as únicas linhas de longitude e latitude do mundo, que dividem igualmente as massas de terra e oceanos. Como poderia tudo isso ser uma série de coincidências? Os mistérios ainda não param por aí. As pirâmides foram construídas em uma época em que a humanidade certamente acreditava que a Terra era plana. No entanto, no projeto de construção das grandes pirâmides, somos defrontados com a verdade de que quem quer que tenha feito o monumento sabia calcular a longitude e latitude da Terra como uma esfera. Hoje, os cientistas usam computadores e calculadoras e ainda não conseguem solucionar o enigma das pirâmides. Ninguém, por exemplo, consegue explicar as imensas pedras de granito de 75 toneladas no coração da grande pirâmide de Gizé. Por que estão lá? Qual é o seu propósito? E talvez a pergunta mais importante: como chegaram lá? Existiram 31 dinastias no Egito ao longo de 4.000 anos. As pirâmides surgiram na quarta e em nenhuma outra mais. Por que nenhum outro faraó tentou construir uma pirâmide? Se as pirâmides foram fruto do conhecimento humano, por que esse conhecimento só existiu em um momento? É muito difícil de acreditar que os egípcios conseguiriam tudo aquilo e ainda pensar na necessidade que teriam para fazer algo tão difícil. Parece mesmo que alguém passou esse conhecimento para eles. E foi somente para a quarta dinastia. O mesmo padrão de deuses, construções e rituais podem ser encontrados em locais diversos ao redor do mundo. Na cultura celta, os druidas ensinavam a essência de uma entidade chamada Beal, Baal para outros povos mais tarde. Ambos ligados ao deus Sol, realizavam suas cerimônias e rituais dentro de megálitos, círculos de pedra, sendo o mais famoso o Stonehenge. Existem megálitos no norte da África, na China, na América do Norte e Sul e por toda a Europa, com proporções semelhantes ao Stonehenge.
Historiadores também encontraram, dentre os vários achados arqueológicos, facas de pederneira quase que iguais, 30 centímetros de lâmina e cabo de ouro, provavelmente utilizadas por sacerdotes em rituais de sacrifício, em vários lugares incluindo o Egito e a Grã-Bretanha. Parece que os mesmos rituais estavam sendo realizados por povos diferentes. Por que monumentos semelhantes estariam sendo construídos por povos diferentes, sempre obedecendo a um padrão rigoroso? Há enormes ligações em lugares como Machu Picchu no Peru, as grandes pirâmides no Egito, muitas das construções maias, incas e astecas. Você encontra metodologias, designs e estruturas arquitetônicas que são tão parecidas, que é quase como se estivessem no mesmo lugar, feitos pela mesma pessoa, pois está ali. Mas se as civilizações antigas não possuíam equipamentos mecânicos modernos, como eles erguiam pedras de muitas toneladas? Alguns acreditam que eles receberam uma vantagem técnica de visitantes extraterrestres. Você tem que questionar por que eles tentariam fazer algo que seria tão incrivelmente difícil. O motivo pelo qual eles fariam aquilo tem que ser porque, de alguma forma, aquilo não era difícil para eles, era fácil. Existe uma história bem concisa de como essas pedras gigantes foram transportadas da pedreira para o local da construção. Os construtores tinham a capacidade de colocar um tipo de substância branca, parecida com papel, nas pedras e eles davam um empurrão ao bloco que se deslocava por 5,5 metros, como se fosse um toque de mágica. Agora, será que aquilo realmente se movia por mágica? Não, alguma tecnologia era usada. Para poder deslocar quantidades gigantescas de pedras como aquelas, eles teriam que levantá-las. De alguma forma, tentar diminuir o peso delas, e então movê-las pelo ar usando algum tipo de equipamento. Inexistência do diabo, deidades solares, construções megalíticas e rituais semelhantes por todas as partes. Por que esses mesmos padrões se repetiam em civilizações distantes umas das outras? Quem estava exigindo essas construções absurdas? O que aconteceu no mundo antigo que a história quer contar, mas a religião não quer mostrar? Continua.